O primeiro sinal de problema é uma mancha no horizonte. Um contato se movendo rapidamente onde não deveria haver nenhum. Na ponte do petroleiro Honor 25, a equipe de vigilância confirma o eco do radar. Pequeno, baixo em relação à água, se aproximando em alta velocidade. Posição 8 graus, 57 minutos norte, 050 graus, 34 minutos leste. No fundo da bacia da Somália, a centenas de milhas da costa, em uma rota marítima que deveria ter se tornado segura novamente. O rádio chia. Um pedido de socorro é preparado. Mas o contato já está se transformando em uma forma familiar. Um bote, sobrecarregado de homens e equipamentos, deixando um rastro branco sobre a água escura. Então, um segundo bote aparece. O ataque começou. Para a tripulação do Honor 25, os próximos minutos vão determinar seu destino. Para a comunidade marítima internacional, esse incidente e mais 2 que aconteceriam nos próximos 5 dias sinalizariam o retorno de uma ameaça que muitos achavam ter sido derrotada. A pirataria somália estava de volta. O sequestro do Honor 25 em 21 de abril de 2026 não foi um evento isolado. Foi o primeiro dominó em uma sequência cuidadosamente planejada que demonstrou uma capacidade e ambição renovadas entre os grupos de ação de piratas somalis. O chamado de socorro se espalhou pela rede global de segurança marítima. O UKMTO em Dubai registrou o incidente cruzando sua posição com padrões de ameaça conhecidos. O MSCIL iniciou seu próprio processo de verificação. Essas organizações são os centros neurálgicos da segurança marítima na região. Eles não comandam navios de guerra. Eles comandam a informação. Recebem relatórios, verificam, enviam alertas confiáveis para todos os navios na área. O primeiro alerta foi direto. Um petroleiro foi pirateado em um local específico. Todos os navios nas proximidades foram aconselhados a tomar extremo cuidado. Para os comandantes navais da UNAV 4 Atalanta e das Forças Marítimas Combinadas, o relatório foi um chamado à ação. Onde está o navio agora? Quantos piratas estão a bordo? Qual é o estado da tripulação? Forças-tarefa não agem com base em boatos. Elas agem com base em inteligência. Aeronaves de patrulha marítima de longo alcance foram redirecionadas. Seus radares e sensores eletroópticos vasculham vastas extensões do oceano. A caçada pelo Honor 25 havia começado. Mas os piratas já tinham uma vantagem significativa. Eles não estavam apenas fugindo. Eles estavam levando seu prêmio para a costa da Somália, transformando o petroleiro em uma fortaleza flutuante dentro de território amigo. 4 dias depois que o Honor 25 foi capturado, a ameaça aumentou. Em 25 de abril, um dhow foi sequestrado a aproximadamente 10 milhas náuticas da costa de Dinada, na Somália. Para um observador comum, um incidente local menor. Para analistas de segurança, uma peça crítica do quebra-cabeça. Isso não foi aleatório. Isso foi a aquisição de equipamento operacional. O alerta de segurança das Ilhas Marshall identificou posteriormente a embarcação como Farhad 4, um dhow de carga com bandeira dos Emirados Árabes Unidos. Grupos de piratas não sequestram dhows para transportar carga. Eles os sequestram para servirem como navios-mãe. Um esquife tem alcance limitado, combustível limitado e nenhuma proteção contra as ondas do oceano aberto. Um dhow transporta vários esquifes, combustível extra, água, comida e um contingente maior de piratas. É uma plataforma estável e móvel, capaz de lançar ataques a centenas de milhas da costa, muito além do que qualquer esquife poderia fazer sozinho.
Então, apenas um dia depois, em 26 de abril, a estratégia ficou clara. A 7 graus, 13 minutos norte, 049 graus, 32 minutos leste, um navio de carga geral chamado Sword foi atacado e sequestrado. A centenas de milhas da costa, quase certamente a partir de um navio-mãe, possivelmente o próprio Farhad IV. Em menos de uma semana, um petroleiro, um dhow, um navio cargueiro, 3 embarcações, uma ofensiva coordenada. Isso não foi um ressurgimento. Isso foi uma campanha. O navio-mãe é o que transforma um incômodo costeiro em uma ameaça estratégica para o transporte marítimo internacional. Amarad alertou que grupos de piratas usaram embarcações de pesca sequestradas para apoiar operações a até 960 milhas náuticas da costa da Somália. Isso cria uma área operacional maior do que a maioria das pessoas imagina, e muito maior do que qualquer patrulha naval pode cobrir confortavelmente. A doutrina é direta. A nave-mãe, um dhow ou arrastão, se mistura ao tráfego legítimo. Uma agulha no palheiro. A bordo, botes de ataque, tambores de combustível, escadas de embarque, armas e uma equipe pronta para agir. Eles identificam um alvo. Algo lento com bordo livre baixo, previsível. Um petroleiro. Um navio graneleiro. Um navio de carga. A nave-mãe se aproxima na escuridão. Os botes são lançados. Pequenos, rápidos, difíceis de detectar no radar. Eles se aproximam pelas alhetas de popa, explorando os pontos cegos da ponte. Quando a tripulação soa o alarme e começa as manobras evasivas, os barcos já estão ao lado do casco. As escadas são erguidas. Uma vez que se firmam a bordo, o navio é efetivamente deles. Simples. Repetível. Devastadoramente eficaz. A orientação para navios mercantes nesse ambiente está codificada nas melhores práticas de gestão 5, BMP5, o Manual de Sobrevivência da Indústria. A preparação começa muito antes de qualquer ameaça aparecer. Arame farpado nos trilhos. Mangueiras de incêndio instaladas para borrifar água nas laterais. Todos os pontos de acesso externos trancados e protegidos. A tripulação não essencial foi instruída sobre os procedimentos da cidadela. Quando um ataque é iminente, a nave aumenta para a velocidade máxima e começa a realizar manobras evasivas. Um pedido de socorro é enviado. A tripulação não essencial se reúne na cidadela, um espaço reforçado com suas próprias comunicações, água e suprimentos. Projetada para proteger a tripulação e negar aos piratas o que eles realmente querem, vantagem humana. Sem acesso da tripulação significa sem controle. A nave está inoperante. Os piratas estão presos em uma embarcação que não podem navegar com as forças navais se aproximando. Mas teoria e realidade divergem em um mar agitado. Um petroleiro carregado não manobra como uma lancha de patrulha. Atacantes determinados com escadas longas podem conseguir subir a bordo, mesmo com barreiras físicas. E a cidadela só funciona se todos os tripulantes conseguirem entrar antes que a ponte seja tomada. Se os piratas tomarem a ponte primeiro, como claramente aconteceu tanto no Honor 25 quanto no Sword, a sequência desmorona. O resultado conta a história. A defesa em camadas não foi suficiente. Com 4 dias de diferença, 2 navios foram capturados. Com 3 embarcações confirmadas como sequestradas por piratas, o ritmo operacional das forças navais internacionais aumentou dramaticamente. O Nave 4, Operação Atalanta e as forças marítimas combinadas não têm o luxo de concentrar forças. A missão deles cobre milhões de milhas quadradas de oceano, um equilíbrio constante entre dissuasão, proteção e resposta. As áreas de patrulha são vastas. Lacunas são inevitáveis. A primeira prioridade era encontrar o Honor 25. Aeronaves de longa autonomia como os PP-3 Orion e PP-8 Poseidon
foram empregadas em padrões sistemáticos de busca nas rotas de trânsito mais prováveis até a costa da Somália. Radar de busca de superfície, câmeras de alta definição, equipamentos de inteligência de sinais. Horas de cobertura contínua em vastos setores do oceano. Eles a encontraram. O Honor 25 foi confirmado dentro das águas territoriais da Somália. Esse único fato mudou a equação operacional. No momento em que uma embarcação sequestrada cruza para as águas territoriais de uma nação, o cálculo legal e militar para a intervenção muda drasticamente. Os piratas tinham levado sua presa para casa. As forças navais se moveram em direção à posição do petroleiro, não para atacar, mas para estabelecer um perímetro. Monitorar, conter e impedir que os piratas usem o Honor 25 como plataforma de lançamento para novos ataques. Um navio de guerra apareceu no horizonte e esperou. Os 3 ataques de abril ocorreram em um corredor específico que os analistas de segurança marítima conhecem bem, a até 150 milhas náuticas da costa da Somália, entre Mogadíscio, no sul, e Rafun, no norte, principalmente ao largo da costa da Puntland. Historicamente o epicentro da pirataria somali. 3 fatores tornam esse corredor perigoso. Primeiro, a proximidade. Piratas partem de vilarejos costeiros, usando o conhecimento local acumulado ao longo de gerações. Saída rápida, retirada rápida, águas familiares. Segundo, governança. Fragilidade política e a presença de clãs simpáticos aos piratas. Proporcionam refúgios seguros, onde navios sequestrados podem ancorar e as negociações podem prosseguir sem interferência das autoridades somalis. Terceiro, Geometria. Navios que transitam entre o Mar da Arábia e o Golfo de Aden são direcionados por rotas previsíveis próximas a esta linha costeira. Pouco espaço para contornar a ameaça. Os piratas simplesmente esperam pelas brechas entre as patrulhas navais e observam alvos de movimento lento e com baixo francobordo. Essas brechas sempre existiram. Os ataques de abril comprovaram que elas ainda existem. As forças navais fornecem o guarda-chuva estratégico, mas a primeira linha de defesa sempre foi o próprio navio mercante. Tripulados por civis que não são combatentes treinados, operando em águas que acabaram de demonstrar que estão ativamente contestadas. BMP-5 cria defesa em camadas. A camada externa é inteligência e planejamento de rotas. Evite áreas de maior risco quando possível. A segunda camada é a equipe de vigia na ponte de comando. Observação vigilante de 360 graus para pequenos contatos, frequentemente suplementada com vigias adicionais nas extremidades da ponte. A terceira camada é o reforço da embarcação. Arame farpado. Pontos de acesso bloqueados. Barreiras físicas projetadas para atrasar uma tentativa de embarque por alguns minutos. Esses minutos fazem diferença. Cada minuto que a tripulação ganha é mais um minuto para uma resposta naval diminuir a distância. A última camada é a cidadela. Tripulação dentro. Piratas do lado de fora. Nave efetivamente neutralizada. Forças navais a caminho. Exceto na Honor 25 e na Sword. Em ambas as embarcações, a sequência foi interrompida em algum momento antes de a tripulação alcançar a segurança. Seja pela velocidade, surpresa ou pura superioridade numérica, os atacantes atravessaram as camadas e tomaram a ponte de comando. Depois disso, a responsabilidade pela resposta volta para a comunidade internacional e o cálculo se torna muito mais difícil. Para entender por que a pirataria voltou em 2026, é preciso olhar além das táticas e observar as condições em terra. A pirataria é uma atividade econômica. Ela prospera quando as alternativas são escassas e quando o cálculo de risco e recompensa parece favorável. O Bureau Internacional Marítimo da TPI documentou um aumento nos incidentes globais de pirataria e assaltos armados até 2025, indicando que a tendência geral já estava indo na direção errada, antes dos ataques de abril. Para a Somália especificamente, os fatores são conhecidos.
instabilidade política, traineiras estrangeiras ilegais e não regulamentadas, esgotando os estoques de peixes locais, e redes criminosas organizadas com raízes profundas nas comunidades costeiras. Quando meios de subsistência legítimos são retirados e resgates de milhões de dólares estão sendo pagos nas proximidades, o recrutamento se torna fácil. O momento também importa. Abril marca o final da temporada de monções do Nordeste. Mares mais calmos, clima melhor, ondas menores. A temporada de pirataria não é uma metáfora. É realmente uma janela operacional. Os ataques de abril não foram aleatórios. Eles foram a convergência de condições climáticas favoráveis, patrulhas navais sobrecarregadas, alvos vulneráveis em trânsito e grupos piratas que tiveram paciência, estavam organizados e aguardavam. Eles tinham os meios, o motivo e a oportunidade. Eles usaram os três. Com o Honor 25 confirmado dentro das águas territoriais da Somália, a operação mudou de perseguição para impasse. A segurança da tripulação agora é a prioridade absoluta. A intervenção cinética, um embarque forçado, traz um risco inaceitável de vítimas quando os piratas mantêm membros da tripulação em um navio sob seu controle. É um último recurso em qualquer situação e as condições atuais tornam isso ainda mais difícil. A fase de monitoramento funciona 24 horas por dia. Um navio de guerra permanece além do horizonte, usando radar e sensores passivos para rastrear todos os movimentos ao redor do petroleiro. Vanks e aeronaves de patrulha marítima realizam sobrevoos periódicos, construindo um quadro de inteligência visual. Quantos piratas no convés? Os suprimentos foram transferidos? Há notícias sobre a tripulação? Cada ponto de dados alimenta uma avaliação tática continuamente atualizada. Enquanto isso, os piratas precisam reabastecer. Eles precisam de canais de comunicação para negociações de resgate. As forças navais trabalham para impedir que o Honor 25 seja usado como navio-mãe para novos ataques, que é a preocupação tática mais imediata. As negociações em si acontecem entre o proprietário do navio, as seguradoras da embarcação e intermediários. As forças navais apoiam esse processo mantendo o perímetro. Sem entrar, sem recuar, apenas observando. É uma batalha de paciência, logística e nervos. O mundo espera. O navio de guerra mantém a linha. Os ataques de abril de 2026 transmitiram uma mensagem estratégica que o mundo marítimo não queria receber. A pirataria nunca foi resolvida. Ela foi suprimida. As redes permaneceram intactas nos anos de calmaria. As habilidades, o conhecimento local, as estruturas organizacionais, o financiamento criminoso, tudo permaneceu intacto, esperando pela convergência certa de condições. Quando essas condições chegaram, a capacidade estava imediatamente operacional. 3 navios em uma semana. Doutrina da nave-mãe ainda é viável. Grupos de ação pirata ainda são capazes de ofensivas coordenadas com múltiplas embarcações a centenas de milhas da costa. Para o setor de transporte marítimo, este não é um momento para análise. É um momento para ação. A conformidade com o BMP-5 deve ser tratada como um requisito básico, não como um suplemento opcional baseado em esperança. O reforço dos navios, a vigilância atenta na ponte e os exercícios de uso da citadela não são exercícios burocráticos. Eles são a diferença entre uma tripulação que sobrevive e uma tripulação que vira moeda de troca. Para as marinhas internacionais, os ataques de abril confirmam o que a comunidade de combate à pirataria vem argumentando há anos. A presença sustentada e persistente não pode ser tratada como opcional. Consciência do domínio marítimo, compartilhamento de inteligência entre o KMTO, MSCIO, CMF e EUNAVFOR, OR, e a presença física de navios de guerra no corredor de alto risco não é decorativa.
são elementos de dissuasão estrutural. Se você os remover, os piratas percebem. A Honor 25, a Sword e a Farhad 4 são a prova disso. Os piratas voltaram. A questão é se a resposta do mundo será séria o suficiente e sustentada o bastante para fazê-los se arrepender disso. As águas ao largo do chifre da África nunca foram permanentemente seguras. Elas sempre foram ativamente disputadas. Se você quer entender a tecnologia e as táticas que moldam esses confrontos, inscreva-se na Navy Media. Vamos acompanhar este de perto. Se essa análise foi útil e tem muito mais vindo por aí, inscreva-se no canal. Nós não corremos atrás de manchetes. Buscamos o que as manchetes não mostram. Inscreva-se!